Bem-vindo ao quadro Você Sabia? Sempre trazendo uma curiosidade da Bíblia Sagrada. E no episódio de hoje abordaremos o texto de Mateus 27, versículos 50 e 51, que diz: Então Jesus exclamou, uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu, e fenderam-se as rochas. E responderemos: qual o significado do véu ter se rasgado? Imagina a seguinte cena. É o momento exato da crucificação. Um grito final ecoa, a terra de repente começa a tremer violentamente e as pedras maciças se fendem. Nossa, é um cenário de caos total, né? Sim, um caos sísmico absurdo. E, no meio de tudo isso, um tecido gigantesco dentro do templo simplesmente se rasga sozinho. É uma cena de ruptura completa, a terra se abrindo e aquelas estruturas super sagradas sendo fisicamente alteradas de um jeito que desafia a lógica, sabe? Exatamente. E a nossa análise de hoje junta relatos históricos e textos antigos com uma missão muito clara. A gente quer decifrar o significado enorme por trás desse detalhe do véu rasgado. Porque não foi só tipo um pano estragando, tem um peso histórico ali. Tem muito peso e queremos entender como essa ruptura mudou a história espiritual da humanidade. Eu fico pensando na função desse espaço. O chamado Santo dos Santos, no templo, funcionava basicamente como uma daquelas salas de cofre de segurança máxima. Na prática, sim, é uma ótima analogia. Esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. E esse lugar santíssimo era o espaço associado à própria presença divina na Terra. Então era um negócio extremamente exclusivo. Nossa, a exclusividade era máxima. Para ter uma ideia, apenas o sumo sacerdote tinha a chave para entrar ali. Só ele? Só ele. E isso acontecia apenas uma vez por ano, no dia da expiação, para fazer o sacrifício pelos pecados do povo. Era o isolamento absoluto do sagrado. Caramba! Para a gente entender o peso disso, precisamos visualizar a escala dessa barreira. Não era tipo uma cortina de sala de estar que a pessoa puxa para o lado. Com certeza não. Os registros mostram que ela tinha cerca de 18 metros de altura e 9 metros de largura. E tipo a espessura da palma de uma mão. É bizarro pensar nisso. Eram dezenas de dobras de fios torcidos. Com uma espessura dessas, um terremoto normal só ia fazer o tecido balançar um pouco. Exato. Não tem como a Terra tremendo simplesmente partir algo tão denso no meio. E o detalhe mais contraintuitivo aqui é justamente a direção do rasgo. Os textos antigos fazem questão de destacar que o rasgo aconteceu de alto a baixo. De cima para baixo. Isso. Uma força humana tentando cortar a base ou um mero abalo sísmico jamais faria isso. Uma força imensa vinda lá de cima partiu a estrutura. O que simboliza uma ação divina direta, né? Sim. Super conectada ao corpo partido na cruz, é Deus removendo permanentemente aquela barreira histórica que existia entre o divino e a humanidade. Espera aí, mas se essa barreira central simplesmente deixa de existir de uma hora para outra, isso não invalida completamente todo o propósito dos rituais diários do templo? Invalida totalmente. A era da adoração restrita terminou naquele exato instante. Uau! Acabou assim, de repente. Acabou. O foco principal do que a gente está analisando hoje é que o livre acesso a Deus foi colocado à disposição de todas as pessoas. Livre acesso mesmo. Sim, a presença divina não precisava mais de intermediários, sabe? Sem sumos sacerdotes, sem sacrifícios repetitivos ou rituais anuais. Mas na prática, como isso funcionava na sociedade da época? Porque a gente está falando de uma cultura construída em cima de muros altíssimos de regras e exclusões, né? Sim, com certeza. A sociedade era bem dividida. Dizer que agora tem livre acesso para todos parece bonito na teoria, mas a realidade física do templo refletiu uma hierarquia super rígida. A arquitetura do templo era literalmente um mapa de segregação. Havia o pátio dos gentios do lado de fora, depois o pátio das mulheres, o pátio dos israelitas e, mais ao fundo, o espaço exclusivo dos sacerdotes. Era muro atrás de muro. Muros literais que separavam quem podia chegar mais perto do sagrado. Tudo com base em gênero, etnia e classe social.
Então, quando a cortina mais interna, que era a principal de todas, é destruída, é como se todos esses muros externos perdessem totalmente o sentido de existir. É o colapso de todo o sistema. O rasgar do véu não abriu apenas o espaço sagrado interno, mas dissipou as hierarquias externas de uma vez. Caiu tudo. Caiu tudo. Ruiu a divisão prática entre os sacerdotes e as pessoas comuns, ruiu a divisão entre judeus e não-judeus e até entre pessoas escravizadas e libertas. Que mudança radical. Muito. Instituiu-se o que a gente chama de sacerdócio de todos os crentes. O acesso direto foi totalmente democratizado. É basicamente o fim de uma era de exclusão. Sem dúvida alguma. O véu rasgado deixa de ser só um fenômeno físico, ou um detalhezinho num texto antigo, e passa a ser o passaporte definitivo para o acesso direto ao sagrado. Aham. E a presença divina foi colocada ali, ao alcance de um suspiro, para qualquer pessoa. Como você disse antes, sem catracas ou pedágios espirituais. O sagrado se tornou acessível num ato definitivo, derrubando hierarquias de adoração de cima para baixo. É uma imagem muito poderosa. É, sim. O que nos deixa com um pensamento final muito provocativo para a reflexão de quem escuta a gente hoje. Vamos lá. Considerando que essa barreira imensa, espessa e super excludente foi rasgada de alto a baixo para sempre, será que a humanidade moderna ainda gasta energia tentando costurar os pedaços? Pois é. Será que a gente tenta erguer novos véus de separação que já foram destruídos há séculos? A sala de segurança máxima está de portas abertas. Fica essa reflexão para todos.